Será que o Bradley Cooper fala bem o francês? Salut mon ami, aqui é o Jérôme Guiné e no vídeo de hoje a gente vai continuar a série de vídeos analisando o francês de pessoas famosas. Então, se você ainda não assistiu o vídeo onde eu analiso o francês da Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, clica aqui em algum lugar desse vídeo para assistir essa análise que foi bem interessante, os seguidores, o pessoal gostou bastante. E dessa vez a gente vai analisar o francês do Bradley Cooper, esse bonitão aí que, além de ser um grande ator, um grande, enfim, cantor também, como ele prova ser nesse filme que eu não assisti, mas estou morrendo de vontade de assistir, ele também mostra ser um grande diretor aí de cinema, já que foi ele que dirigiu esse filme com a Lady Gaga. Muito bem, então vamos lá, vamos assistir o filme juntos. Et c'est vous et Lady Gaga, vous chantez pour de vrai. Oui, oui, c'est moi qui ai chanté, malheureusement, hein, désolé. Ben non, c'est très bien. Non, on doit chanter vivant, en réalité, parce qu'elle est vraie, elle est une vraie chanteuse. Ça ne marche pas si je pas chanté. Mais vous, à la base, vous savez pas chanter, si? Non, j'ai jamais. Peut-être j'ai pas essayé en français. Essayez en français. Ouais. Désolé si j'ai fait. Non. E aí é o seguinte, bem interessante, o que acontece é que a gente vê, e aqui eu quero entrar num ponto que é o seguinte, fazendo essa análise, talvez não, com certeza, tem alguns pontos fundamentais, alguns ensinamentos, eu poderia dizer mesmo, que o Bradley Cooper passa para você que está aprendendo francês. E o primeiro deles é esse. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Ele tira o ponto de tradução do ouvido, como quem está confortável para ter uma conversa em francês com o apresentador, que inclusive se sente surpreso com a atitude do cantor. Afinal de contas, como ele vai falar na sequência, porque eu já vi o vídeo, ele fala que não é normal, não é comum que o convidado venha e que o americano, né, e tenha uma atitude assim. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer para você é o seguinte: quando uma pessoa ela mostra ter um nível razoável, até bom, de capacidade de fala, que nem é o caso dele aqui, porque ele, com poucas palavras, já mostra que ele tem alguma fluidez no idioma francês. Necessariamente, isso é um ponto muito importante, porque ele leva a outro ponto, que é quando a pessoa mostra ter algum nível de fala, isso significa que ela tem um nível excelente de compreensão. O que isso significa? De que forma isso é ilustrado aqui? É ilustrado pelo fato dele estar tirando a tradução do ouvido. Por quê? Porque ele compreende perfeitamente o que o apresentador está falando com ele e vai falar ao longo do vídeo. Então o Bradley Cooper, se ele não tem, ele não é francês, ele é um americano, se ele não tem um nível proficiente do idioma francês, como a gente vai ver na sequência, a gente pode dizer que ele tem um nível de compreensão muito bom. E qual que é a conclusão disso que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, apesar de o aluno ele começar um curso de francês ou começar a estudar o francês já querendo falar e aprender a falar o francês, o foco do aprendizado desse aluno tem que ser não em falar o francês, o foco dele tem que ser em compreender o francês. Esse é o primeiro ensinamento que eu achei bem bacana compartilhar com você aqui, dito pelo Bradley Cooper. Vamos continuar. Bon, mais, Ça fait du bien. On est en France, je dois pratiquer la langue. mais s'il y a un problème, vous me dites. Oui. Je suis un peu américain moi aussi. Oui, j'ai jamais chanté avant. Une fois à l'université, gospel choir, j'ai fait ça. Mais non, c'est vrai. Mais j'ai un an pour faire des répétitions pour être capable de chanter avec elle. Et là, il y a pas de trucage. Non, c'est vraiment votre voix. Oh oui. Ouais. E aqui é curioso que o francês ele é cheio de vícios de linguagem, que nem o português, que nem qualquer língua. E o francês ele também tem esses vícios de linguagem, né? Então aqui a gente vai ver basicamente 3 vícios. O primeiro que é dito aqui pelo Bradley Cooper, que é o oui. O que é o oui? Nada mais é do que você falar oui, que é sim,
você repetir várias vezes. Então a gente vê claramente que o Bradley Cooper aqui, ele incorporou a cultura francesa, inclusive pela linguagem, né? E isso se vê claramente quando a pessoa ela incorporou, ela assimilou a cultura e o idioma quando ela está usando de vícios que são usados, que são naturais no falante nativo da língua. Comment vous faites pour avoir ce niveau de français? J'ai étudié à Aix-en-Provence. Oui, alors ça oui, ça je le savais, mais c'était quand? Ah, c'était longtemps, hein? Ben oui. Ouh là là. Mais alors comment vous... Opa, aqui a gente então tem uma segunda interjeição, um vício mesmo, né? Eu chamo de vício, mas enfim, pode ser uma expressão, uma interjeição, que é o ulala. Isso é muito francês, ulala, que significa simplesmente meu Deus. É quando você quer expressar essa ideia de Nossa Senhora, nossa, faz muito tempo, né? É isso que ele está querendo expressar através desse segundo vício de linguagem. J'habite ici à Paris, hein. J'ai passé le mois d'août. L'adresse c'est... Non, Et vous prenez des cours? Pas encore, mais j'ai fait mes études pendant 6 mois là-bas à Aix. Enfin, vous me mettez 6 mois en Espagne, je ne vais pas revenir à parler espagnol. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que j'ai pas inquiété à faire... A gente vê o terceiro vício de linguagem, realmente algo do coloquial, que é esse... Parece um cavalo, né? Fazendo aquele barulho de cavalo. E o interessante é notar que em português a gente até pode usar, existe essa coisa, né? Que a gente faz, só que em português ela tem um sentido que não é o sentido em francês, tá? Então isso é importante dizer, porque aí entra uma questão cultural. Quando a gente faz isso no Brasil, a gente está querendo, não sei, existe um tom pejorativo, né? Como se a gente quisesse estar zombando de alguém ou fazendo pouco caso de algo que foi dito ou da própria pessoa. No caso do francês, isso não significa, não tem uma tonalidade pejorativa. Quando você faz em francês, é mais ou menos o sentido de, não sei, sei lá, é algo como nossa também, né? Um pouco parecido com ulala, nossa, não sei, sei lá. Tá? Então, cuidado com a questão cultural aí nesse... De défaut, hein. Tu sais, je peux communiquer, hein. Je sais que ma grand-mère c'est débile, mais je veux communiquer et c'est pourquoi je fais la répétition toujours. Je parle français avec quelqu'un qui va me parler ensemble tout le temps. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent français, on peut... on n'en a jamais reçu, hein. Jamais. Tem um segundo ensinamento aqui do Bradley Cooper no vídeo, que é esse que eu vejo e que tem a ver com a questão emocional do aluno, que é a vergonha de falar, a vergonha de cometer erros, a vergonha de você estar falando com alguém que às vezes tem um nível de francês superior ao seu e por isso você se sente incomodado, você se sente intimidado por aquela pessoa. E aí você não fala nada, você não se expressa, você não se comunica, você prefere nem entrar em contato ou em comunicação com aquela pessoa ao invés de você ter que passar por aquele mico, por aquela vergonha. E aqui o Bradley Cooper, claro que ele é um ator, e que talvez para ele seja mais fácil e tudo mais, mas o ensinamento que eu acho bacana aqui é a cara de pau. É você ter a cara de pau por experiência própria, dando aulas em escolas particulares, eu posso te afirmar que quem é mais cara de pau no aprendizado do francês, cara de pau, sem vergonha mesmo, entra em comunicação e não está nem aí em errar, são as pessoas que saem na frente, são as pessoas que vão aprender mais rápido. Eu não sei por que é assim, mas é assim que é. Então eu acho que a dica aqui é não tenha vergonha, não se sinta intimidado por alguém, mesmo se essa pessoa tem um nível superior a você, tá? E eu digo isso porque a pessoa, ela, de verdade, assim, você não vai encontrar alguém que queira se tapar, a não ser que a pessoa seja um masoquista ou algo do tipo, ela não vai querer zombar da sua cara, ela não vai achar pouco caso de você, porque ela sabe que se você está num patamar de aprendizado inferior ao dela, ela já passou por ali. Ela sabe como é difícil aprender uma nova língua, então
ela não vai pensar, por exemplo, nossa, que burro, olha o erro que essa pessoa cometeu, né? Então, teve uma vez, eu trabalhava, há muito tempo atrás, eu trabalhei como animador num hotel, né? E no hotel tinha um casal que falava inglês, né? E meu inglês, ele não é maravilhoso, mas eu falo inglês, né? Mas eu cometo meus erros, né? Normal. E aí comecei a falar inglês com eles e aí eu percebi que estava cometendo erro, né? Eu achava que estava cometendo erro, eu estava falando com nativos e comecei a falar, oh, excuse me, I know my English, it's not the best English in the world, sei lá o que eu falei, algo do tipo. E eu vi claramente na expressão deles que fizeram algo como, no problem, it's excellent, it's perfect. Então esse é um exemplo típico que prova que a pessoa, ela não vai achar pouca coisa de você. Ela não vai achar que você é uma pessoa burra ou algo do tipo. E eu acho que esse ensinamento é perfeito. Seja cara de pau. Porque, olha só que interessante, o Bradley Cooper, que é quem é, né, e que está aqui falando em francês, ele está cometendo erro, mas em praticamente todas as frases dele. Ele mesmo fala, minha gramática, ela é ridícula. Eu sei que eu estou cometendo erros e ele está cometendo uma série de erros, inclusive a gente vai ver alguns erros dele, né? Aprender um pouco de francês aqui com o Bradley Cooper, principalmente através dos erros dele. Mas você vê, olha só que interessante, o fato dele estar falando, o fato dele ter tirado o ponto de tradução, deixou o apresentador do programa feliz. Você vê que o apresentador ele está feliz porque o Bradley está fazendo esforço de estar falando em francês com ele e não está com ponto de tradução falando em inglês o próprio apresentador, porque francês falar inglês é o fim da picada, não existe, ele tem que estar com ponto de tradução para traduzir do inglês para o francês. Então você vê como a coisa está fluindo muito mais, mesmo se não está perfeita, está fluindo. Isso é interessante, acabei de ter essa ideia, eu só não tinha nem pensado nisso. Você pode ser fluente no francês sem falar o francês perfeito. Você não precisa falar o francês perfeito. E quanto menos encanado, preocupado você tiver com esse ponto, mais você vai ser cara de pau e mais você vai seguir aí os conselhos, eu diria, né? O exemplo do Bradley Cooper. Ah oui, jamais. Alors ce film, c'est... Ouais, c'est bien, mais j'ai pas à lire le review. C'est quoi en français? Les critiques. Les critiques, ouais. J'ai pas à lire ça. E aqui tem um ponto só para realmente reforçar o que a gente acabou de falar. Você vê que na língua materna dele, ele sabe como é que se fala aquela palavra, review, que são aqueles comentários que julgam, né, que fazem uma crítica a um filme. E ele esquece a palavra. Nossa, como é que fala review, no caso ele é em inglês, em francês? Quer dizer, isso é um problema que você provavelmente deve passar. E de novo, não tem por que se sentir intimidado nem envergonhado. Olha a atitude do apresentador, ele vai ajudar o Bradley Cooper a se lembrar da palavra em francês e a conversa flui em seguida. Vous les lisez jamais? Non, jamais, jamais. Même les positives? Oui, bien sûr. Non, positif, négatif, j'ai jamais. Hein. Parce que c'est pas bien pour lire ça. J'espère que vous allez aimer le film, oui, bien sûr. Ça c'est pourquoi j'ai pris 4 ans pour faire que ça. 4 ans. Aqui é interessante, vamos ver aqui, entrar realmente numa aula de francês, digamos assim, aproveitar aqui a carona do vídeo, que é o seguinte, né? Existe o verbo prendre em francês, que tem vários sentidos, e os principais são tomar e pegar. O prendre, eu gosto de chamar ele de multifuncional, é um bombril do idioma francês, quase como get em inglês. Né? Então, se você fala inglês, você sabe o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se você fala assim, eu estou pegando a minha caneta. Você fala, je prends mon stylo. Você está usando o verbo prendre. Se você fala assim, ontem eu peguei, ou eu tomei um ônibus. Hier, j'ai pris un bus. Aí eu estou no passado, né? Que seria isso daqui, j'ai pris. Eu tomei ou eu peguei. Mas o verbo prendre, ele tem várias funcionalidades, tem várias formas de ser usado. E aqui, no que fala o Bradley, ele usa uma outra forma. Ele faz um erro, tá? Ele faz um erro, ele fala assim, j'ai pris 4 ans
pour faire ça. Então ele fala alguma coisa, 4 anos para fazer isso. É isso que significa. O que acontece? Vamos por parte, né? Se a gente traduz ao pé da letra o j'ai pris, se a gente traduzir realmente ao pé da letra, j'ai pris é eu tenho pego. Mas a gente sabe que o sentido real de j'ai pris é eu peguei ou eu tomei, como a gente viu anteriormente. Mas aqui, veja só, o que ele quis dizer, na verdade, não foi eu peguei ou eu tomei 4 anos para fazer isso. Ele está querendo dizer eu levei 4 anos para fazer isso. A intenção dele foi boa. É um erro que não tem nada de grave, a gente entende o que ele cometeu, mas em francês a gente constrói dessa forma o que ele quis dizer, que é eu levei. Ça m'a pris 4 ans pour faire ça, ok? Então isso aqui está errado e o correto para dizer eu levei 4 anos para fazer isso é este daqui, isso daqui, que ao pé da letra ficaria isto me tomou ou isto me levou 4 anos e que na verdade significa simplesmente eu levei 4 anos para fazer isso. C'est un film impeccable. Je sais pas si tu as regardé, mais... Non, les 2 premiers, non, je les connais pas. Je peux tutoyer ou... Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Olha aqui, interessante. O que ele pergunta? Aqui ele pergunta o seguinte: je ne sais pas si tu as regardé, tá? Isso daqui significa o seguinte: não sei se você viu o que? O filme, né? Então aqui tu as regardé, expressão do passado. Não vamos entrar em detalhe porque eu quero simplesmente falar de um ponto que é o seguinte: na sequência que ele pergunta isso, ele fala je peux te tutoyer? Então aqui o que eu quero ressaltar é uma questão cultural do francês. Então o francês, ele é por si só uma língua mais formal, né? Algumas pessoas acham que é uma língua, por ser mais formal, é tradicional, mais elegante também, ela soa mais elegante. Então veja que existe um pronome que a gente usa em francês que é para designar você, que é o vous. Só que também tem o tu, que também é o você. A diferença entre usar um e o outro é o tom de formalidade. Quando você usa o vous, você está sendo mais formal, você está demonstrando mais respeito. É assim que você fala, inclusive, com uma pessoa que você não conhece. Com qualquer pessoa que você não tenha intimidade, você vai usar o vous. Até com o garçom, que aqui no Brasil a gente fala o chapa, o colega, o capitão. A gente tem um tom de informalidade, eu gosto de usar o exemplo do garçom por isso. Lá na França, se você falar isso, ele te expulsa do bar, o garçom. Então, você vai tratar o garçom com vous. Só que aqui no caso, veja, o Bradley Cooper, que é um americano e que tem uma cultura mais informal do que a francesa, ele constrói a pergunta dele dessa forma: je ne sais pas si tu as regardé. Ele está usando, portanto, o tu, que é o você, dito, usado de forma mais informal. E isso, se fosse um francês ali, ele não diria tu, ele teria dito, usado vous, ele teria dito je ne sais pas si vous avez regardé. E aí ele percebe que ele comete isso, digamos assim, um deslize cultural, e na sequência ele faz uma pergunta que é je peux te tutoyer? Então é o seguinte, isso aqui é uma pergunta que ele faz. Antes de entrar nisso, um ponto antes de entrar nisso daí. O francês, eu acredito o seguinte, que por causa da língua mais formal mesmo, na própria estrutura da língua, eu acredito que a forma como a gente fala, a forma como a gente determina os nossos pensamentos. A gente, as palavras determinam a forma como a gente pensa, que determina a forma como a gente se comporta. Olha só que interessante. Então, o francês, por causa disso, por causa de ter essa língua mais formal, mais tradicional, ele é uma pessoa que é mais reservada, que vai manter um tom de formalidade no seu jeito de ser maior. Algumas pessoas vão falar que o francês é mais distante, é mais frio, né? Então eu acredito, posso estar errado, que tem a ver com a forma de falar, com a forma de falar. Só que veja só, quando ele
aparece uma pessoa, por isso que francês gosta tanto de brasileiro, por exemplo, que tem um jeito mais alegre, mais leve, mais informal de se comportar, de se comunicar, para ele é um alívio, não deixa de ser um alívio, né? A não ser que você encontre alguém realmente muito tradicional, a língua, né? Ela vai se sentir ofendida se você usa o tu e você não conhece ela, ou não tem intimidade. Mas assim, a maioria das pessoas, eu nunca tive uma experiência assim, né, de encontrar alguém que realmente se sentisse ofendido por essa questão. A maioria das pessoas vai preferir que você crie, né, um canal de comunicação mais leve, mais tranquilo, mais solto, né? Só que isso não pode ser feito de forma abrupta, isso tem que ser feito com jeitinho. E o jeitinho, ele é essa frase, ele é essa pergunta. O je peux é eu posso? Je peux te. E o que é o tutoyer? O tutoyer, ele não tem um referente em português por uma razão muito óbvia. Em português a gente não tem esse aspecto cultural, né, no Brasil. Mas em francês a gente tem. E a gente precisa usar um verbo, então. Esse verbo tutoyer significa eu posso te tratar de ou com o tu. Em outras palavras, com mais intimidade, né? Na verdade, é isso que significa. Eu posso te tratar com tu, eu posso te tratar com mais intimidade. E aí, em 99% das vezes, se você faz essa pergunta para a pessoa, se você fez essa pergunta porque você já está sentindo que está uma comunicação mais agradável, ficou uma coisa mais leve, né? O papo entre vocês ficou mais solto, mais leve. Se você faz essa pergunta, assim, na maioria das vezes a pessoa vai falar, claro que você pode me tratar com mais intimidade. Né? E olha só, é exatamente isso que o apresentador fala na sequência. Vamos repetir. Non, les deux premiers, non, je les connais pas. Je peux tutoyer ou... Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Elle chante La vie en rose. Et j'étais frappé par ça. Et le prochain jour, j'ai demandé si je peux faire un rendez-vous avec elle. J'ai rencontré le lendemain. Aqui interessante, tá? Ele forma uma frase que tem dois erros na frase dele, né? Le prochain jour, j'ai demandé si je pouvais faire un rendez-vous avec elle. Le prochain jour, j'ai demandé si je pouvais faire un rendez-vous avec elle. Então, assim, os erros estão aqui, faire un rendez-vous, e estão em prochain jour, né? Le prochain jour. Isso daqui, ele provavelmente cometeu um erro que é comum se você é materno em outra língua, que é pegar a estrutura, a forma de se falar na sua língua materna e tentar adaptar ela para a sua língua estrangeira, no caso que francês. Então, le prochain jour, na minha opinião, acho que, posso estar errado também, mas le prochain jour, ele fez uma adaptação do the next day, em inglês, né? Em português, no dia seguinte. Em francês, está errado dizer le prochain jour. Existe uma palavra que a gente usa para isso mesmo, que é le lendemain. Le lendemain. A gente também pode dizer le jour d'après, mas le lendemain é perfeito para dizer isso, né? Essa é a forma correta. E outro erro cometido por ele é o de usar o verbo faire, que é o verbo fazer, usado com rendezvous, que é um encontro, né? Un rendezvous é um encontro. E marcar o encontro, que ele usa o verbo faire, un rendezvous, na verdade, em francês, a gente usa o verbo prendre, né? A gente usa o verbo prendre rendez-vous, que é a forma correta. Então, a gente vê que, bom, esse verbo prendre, ele, de fato, é usado com várias utilidades em francês. A gente realmente usa bastante o verbo prendre, inclusive para falar, marcar o encontro com alguém. Prendre rendez-vous avec elle. Et elle était
très génial, très ouvert. Et j'ai demandé si elle veut chanter une chanson avec moi. Et il y a une vieille chanson qui s'appelle Midnight Special. On chante ensemble, il y a un piano à la maison d'elle. Et il y a une chimie entre nous. Aqui, vamos aprender com os erros do Bradley Cooper. Ele fala o seguinte: Il y a un piano à la maison d'elle. Aqui é o seguinte. Então, ao pé da letra, tem um piano, à la é na. Maison é casa e d'elle é dela. Mas olha só, aqui é realmente, novamente, uma adaptação da língua materna dele. Porque em francês a gente tem uma forma de dizer isso. A gente usa uma palavra que não tem em português, não tem em inglês, que é o chez. Então a gente fala, para dizer isso, tem um piano na casa dela, a gente fala il y a un piano chez elle. Chez elle, ok? Então isso a gente usa com bastante frequência em francês. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Il y avait de l'alcool. Non, rien du tout. Oui, non, elle a un cœur. Oui, j'ai dit corps toujours. Cœur ou corps? Cœur. Elle a les deux, hein. Elle a les deux. Então aqui é o seguinte, né? Outro ponto muito importante aqui no aprendizado do francês, que é o seguinte: o francês ele tem essa coisa de ter várias palavras que tem uma pronúncia muito próxima. Só que se você confundir a pronúncia dessas duas palavras, ela pode dar em piada, como foi no caso. Então aqui ele usa o corps e ele usa un cœur, que são duas palavras que significam coisas diferentes, com pronúncias muito similares. Então aqui é um corpo e aqui un cœur é um coração. Então veja, cuidado, você aí de casa, para não cometer o erro do Bradley Cooper. Olha só. Il y avait de l'alcool. Non, rien du tout. Oui, non, elle a un cœur. Oui, j'ai dit corps toujours. Cœur ou corps? Cœur. Elle a les deux, hein. E aí o apresentador engraçadinho, ele aproveita a deixa e fala assim, elle a les deux, que significa ela tem os dois, né? Tanto o coração como o corpo. Elle a les deux, mais... Elle a un corps ou un cœur? Elle a les deux. Cœur. Elle a un cœur extraordinaire, qui vient de le dire, hein, mais vraiment... Ça, par exemple. Les chaussettes... Então aí é o seguinte, a gente tem aqui, essa entrevista está muito legal. Eu vi ela 5.000 vezes, hoje não canso. A gente tem um negócio aqui que chama un vir langue en français, que em português é um trava-língua, un vir langue. E o próprio apresentador ele fala o seguinte, cara, a gente não consegue ler isso aqui, né? Ajuda a gente. Então você que está em casa, exercício de casa, vamos lá, você tentar ler essa frase o mais rápido possível. En fait, il faut le lire parce qu'en français, on n'arrive pas à le lire en fait. Les chaussettes de l'archiduchesse sans ailes sèches. Archi-sèche. Ah oui, vous direz tout au moins. Un dernier. Frais, frit. Ah, c'est difficile. Ah oui. Frais cuit. C'est difficile. Esse daqui é perfeito para treinar o R, né? O R que é uma grande dificuldade para você aí. Como é que a gente faz para pronunciar? Eu vou ler, tá? Tenta pronunciar junto comigo. Fruit frais, fruit frit, fruit cuit, fruit cru. Agora rápido. Fruit frais, fruit frit, fruit cru, fruit... É difícil, mas vale o treino para treinar o seu R. Cru. C'est ça. Je n'y arrive pas non plus. Je vais vous montrer des visages. Je vais vous montrer des visages que vous connaissez. Je vous demande un mot, un seul, pour chacun d'entre eux. Ok. Par exemple, lui, Clint Eastwood. Ah, mon ami. Oui, c'est un ami à vous. Oui. Tu as dit un mot, non? Vous avez raison. Ok, d'accord. Mais sinon, c'est un très bon... Vous allez retourner avec lui? Oui, je suis... Tu as dit un mot, Bien non? joué, bien joué. Non, Je comprends le français. Hein.
Ah, o que ele falou aqui? O que ele falou aqui? Olha que interessante. Ele falou o seguinte. Je comprends le français. Ah? O que significa isso? Eu entendo o francês. Esse tem que ser o ponto no seu aprendizado. Você tem que estar profissional em entender o francês, assim como o Bradley Cooper. A fala, você vai continuar cometendo os erros, não tem importância. Mesmo você fluente no francês, não tem importância. O importante é esse aí, é compreender o francês. Vamos terminar aqui. Je ne vais pas dire mon ami, mais on ne peut pas dire le même mot. Un des meilleurs acteurs du monde dans l'histoire, ouais, et quelqu'un qui est très sensible, ouais, il touche mon cœur. Oui, mon cœur. Mon cœur. Et pas mon corps. Então veja que, dependendo de como você pronuncia, uma coisa é você falar il touche mon cœur, il touche, ele toca. Outra coisa é você falar il touche mon corps. Então veja aí, vamos aprender com mestre Bradley Cooper. Então vamos dizer que tem 3 pontos principais aqui no que foi dito pelo Bradley Cooper. O primeiro é as lições de Bradley, as lições referentes ao aprendizado que eu quis compartilhar com vocês. São 2 pontos principais aqui. A primeira é, não tenha vergonha de errar. Mesmo se você comete os seus erros de gramática, esquece palavras que nem o Bradley Cooper fez, ainda assim você pode se comunicar de forma super agradável, de forma super natural, como foi o caso desse vídeo. E a outra observação nesse primeiro ponto, esse primeiro fundamento é busque, antes de querer falar, busque aprender, ser um expert da compreensão, de você compreender, e lembra dele sempre tirando o ponto de tradução. Afinal, ele não precisa falar perfeitamente, ele fez erros, ele esqueceu de palavras. Mas se ele não compreender tudo que o apresentador está falando, aí ele não consegue se comunicar. É assim numa viagem, é assim em vários contextos. Por isso, essa a grande dica, o grande aprendizado aqui dele. O segundo fundamento aqui deixado pelo Bradley foram os erros dele, né? Erros cometidos de forma tranquila. A gente viu que le prochain jour não existe em francês, a gente fala le lendemain. A gente viu que não fala faire un rendez-vous, você quer falar que você quer marcar um encontro, você fala prendre un rendez-vous, e que inclusive prendre é um verbo que a gente usa como um get em inglês, inclusive para falar eu levei tantos anos para fazer alguma coisa, a gente usa o prendre dentro de uma estrutura particular que é ça m'a pris 4 ans pour faire ça, né? Entre outros erros que ele cometeu, supernaturais, mas que, repito, não prejudicaram a comunicação com o apresentador. E o terceiro fundamento aqui para concluir o vídeo de hoje, 3 pontos essenciais do idioma francês. O primeiro é o aspecto formal do idioma francês. Lembra que quando você quiser criar um ambiente mais íntimo com a pessoa, você sempre precisa perguntar je peux vous tutoyer, usar esse verbo tutoyer é muito importante, né? Eu posso te chamar de tu, a gente pode manter um diálogo mais familiar e aí a pessoa sempre vai falar, claro, bien sûr, bien sûr. O terceiro ponto do francês são os vícios de linguagem. A gente viu que o Bradley Cooper usou 3, né? Basicamente o oui, 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 o lá, 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 e também o pff, muito usado também, ele usou bastante, o francês usa muito isso frequentemente. E o terceiro ponto, então, desse terceiro ponto, é a questão da pronúncia. Palavras se parecem, se você confundir uma palavra, como por exemplo, cœur e corps, você pode criar uma piada, e realmente, né, que foi o caso. Então é isso, a minha câmera que estava me filmando com uma qualidade bem superior e com um ângulo melhor, acabou de terminar a bateria dela, então eu me despeço de você nessa câmera aqui que é a minha webcam. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, coloca o seu joia e continue acompanhando a série de vídeos que eu vou continuar postando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.